para todo o Brasil aqui pela Paraná. Você pode participar, dá tempo ainda, tem mais uns 15 minutinhos para você mandar a sua resposta aqui. Qual a melhor hora para você namorar? Aí mande sua mensagem, sua frase criativa, sua resposta. A gente vai sortear no final do programa para um mesmo casal, para a mesma pessoa, para que ela possa presentear o namorado ou a namorada, esses 2 relógios aí da Blinkwatch. Mande para cá, @esporte. E claro, pergunte, opine, mande também o seu comentário sobre o final de semana esportivo. Tem muita gente falando com o Henrique aí, né, Giovana? Muita gente, a Cíntia manda um abraço para o Henrique, sucesso para ele, grande ídolo coxa. Tem umas 10 perguntas aqui, Henrique, perguntando se possivelmente um dia, quem sabe, você voltaria ao Curitiba. Deus quiser um dia, mais pra frente, a gente pensa em voltar, sim. Mas como é que tá a tua vida agora? Você falou que você tem a questão do Barcelona e tudo Então, mais. Tem proposta? Como é que vai Não, ficar? A gente tá na espera, tá na guarda do Barcelona, dar um aval pra gente, para que a gente possa... A gente está conversando, nós estamos conversando, já tem as equipes daqui, do Brasil, tem também da Espanha, tem da Itália, mas... Você indicaria que fosse o Palmeiras? Também. Tem as equipes aqui do Brasil, só que estamos esperando o Barcelona dar um aval, se vai utilizar ou não, para que a gente possa... Mas o que é? Eles querem... Só sai de lá se for para ser vendido. Empréstimo não mais. Eu creio que essa também, ou se vai utilizar. Se vai utilizar, ou se... para empréstimo eles não querem mais. Você jogou a última temporada no Racing Santander, né? Espanha, clube mediano da Espanha, mediano, né? Ficamos 10º. E jogou muita bola e não tem destaque, né, Silvio? Eu queria lembrar aqui, você foi convocado para a seleção brasileira. Fui. Com o Mano, já? 2 vezes, foi. Com o Mano. Eu acho que essa saída para o Racing Santander foi prejudicial para o Henrique, porque o Racing, como outros times da Espanha, são como alguns times da Europa. Escondem o jogador. Não estão na vitrine. Seria pertinente o Henrique ou ficar no Barcelona, embora seja difícil hoje tirar a vaga no time do Barcelona, né? Mas pelo menos para figurar no banco, para estar entre os relacionados do Barcelona. Ou então voltar para o Brasil. E daí estaria na vitrine nacional, né, num desses grandes times do futebol brasileiro. Eu imagino que o Palmeiras deve ser um dos times, tá? Porque muitos times têm problema na sua zaga interior, e o Henrique cairia com uma luva em vários times do futebol brasileiro hoje. Bom, vamos falar do Coritiba, time que revelou o Henrique, que nesta semana perdeu a decisão da Copa do Brasil. Venceu o jogo, mas o título ficou com o Vasco da Gama na partida da última quarta-feira no Couto Pereira por 3-2. Vamos tentar identificar com eles e a gente aqui o que aconteceu com o Coritiba para esse que era considerado o melhor time da competição perder dentro de casa a possibilidade de ficar com o título inédito da Copa do Brasil. A gente vai rodar os gols aqui do jogo da última quarta-feira, 3-2, faltou um golzinho para o Coritiba. Eu tenho que para esse jogo a situação desse jogo, para mim são 4 momentos aí desse jogo. Primeiro, a escalação errada do Marcelo Oliveira, que durante o ano todo, até agora, usou um time, uma formação, um esquema tático, e na hora da decisão do jogo mais importante, usou o Marcos Paulo, que era um jogador que pouco estava sendo utilizado, e trocou por isso o esquema tático do time. E as falhas, a coletiva do sistema defensivo do Coritiba no primeiro gol, né, lá pelo lado sempre esquerdo, Lucas Mendes principalmente, lado esquerdo, a falha individual do Edson Bastos, né, que não dá para negar, ele falhou no segundo gol do Vasco, e a arbitragem, eu acho que foi pênalti em cima do Leonardo no pênalti do Salve Spinola Fagundes Filho. Acho que foi isso, porque o Coritiba jogou mais que o Vasco da Gama nos 2 jogos e não conseguiu o título. O Coritiba era o melhor time da competição, né? O melhor qualificado. Eu diria que o Marcelo corrigiu em tempo o equívoco de entrar com 3 volantes. Ora, se ele tem um zagueiro improvisado do lado esquerdo, ele precisa de alguém cobrindo aquele lado para poder, inclusive, ter fluxo de passagem por aquele lado. Quando ele entra com o Marcos Paulo, ele arruma 3 volantes, põe um jogador a se aproximar da dupla de ataque, e do atacante, o único atacante que ele tem, ele perde velocidade de aproximação. Mas o Alexandro já fez o gol lá no Rio de Janeiro do mesmo jeito, com a característica dele. Esse é um tipo de jogador, Henrique, que é muito complicado de marcar, precisa atenção 90 minutos. Já jogou contra ele, Henrique? O Alexandro é o tipo do predador. Você não o vê quase na área. Daqui a pouco ele aparece exatamente na bola. É uma bola para decidir. E o Coritiba cometeu o erro lá no Rio de marcar, de distanciar a marcação, e aqui marcou a bola. Todo mundo marcou a bola e o Alexandre fez o gol. Quando houve a correção da escalação equivocada, imediatamente o Coritiba empatou e virou o placar. Mas há um outro fator que me parece que foi decisivo nas 2 partidas. Alguns jogadores do Coritiba, muito embora ansiando por chegar nessa final,
quando caíram na realidade de que iam disputar uma final desse porte, amarelaram. Há muito tempo, a impressão né, que deu. Alguns. A impressão que deu. Jogando mal. Não, mas a impressão que deu que sentiram a decisão, sabe? E tem jogador que sente decisão. Não estou falando que são maus jogadores, o problema de cara, é problema de personalidade. Sentiram a decisão e isso também prejudicou o Curitiba. Henrique, você foi ao jogo, acompanhou de alguma forma ou não? Assisti o jogo. Você assistiu, e aí, o que você achou que aconteceu? Bom, eu acho que, como você falou também, eu creio que o Curitiba vinha jogando com o mesmo time muitos jogos, no entanto que foi uma sequência de vitórias, tudo com uma equipe não mudou tanto. Então, eu creio que também essa mudança atrapalha um pouco. E até mesmo numa final, se joga, acho que isso atrapalha não um pouco, atrapalha muito e não só o começo também do jogo, que foi isso, como ele mudou logo isso quando percebeu, né, que estava meio diferente o jogo e mudou, mas o Curitiba jogou bem, na minha visão de jogo, jogou bem, está muito melhor que o Vasco dentro das 4 linhas e creio que também foi isso, o Edson Bastos teve essa falha, mas creio que foi isso, né? Legal. Bom, no dia da decisão da Copa do Brasil, o eSport conversou com o Alex, jogador do Fenerbahçe. Vamos ver o que ele falou sobre isso? Um dos maiores ídolos da história do Coritiba falou sobre esta decisão, a fase alviverde e também sobre o seu futuro dentro do futebol. Bom, vou conversar hoje com o Alex, grande ídolo da história do Coritiba, hoje do Fenerbahçe, mas que jogou em vários clubes do futebol brasileiro, do futebol mundial, e que está aqui nessa semana vivendo esse clima de decisão da Copa do Brasil. Você disse que ficou muito triste com a queda e com o fato que aconteceu em 2009. Hoje você vê o Coritiba diferente. Você está acompanhando de longe, mas está vendo uma evolução, está vendo uma mudança no time. Sim, aquilo foi muito forte, né? As imagens realmente são fortíssimas, girou o mundo e deixou uma imagem meio ruim para o clube, né? Mas em contrapartida o clube se reorganizou, está buscando novas situações e hoje a gente vê um clube que projetou algo no papel onde todo mundo faz, né? Que no papel sempre faz, mas está conseguindo sobrepor essas dificuldades, né? Que é a execução, né? A coisa está acontecendo, teve uma sequência de vitórias espetacular, montou um time bem equilibrado com boas opções para o treinador. Como clube a coisa está funcionando. Então espero que siga nessa linha aí. O Alex é ídolo lá na Turquia, não pode andar na rua. Nesse ano ele fez 28 gols em 33 jogos, mas desde que ele chegou lá é idolatrado. Você esperava isso? Imaginava que isso fosse acontecer? Um país tão distante, onde a cultura é completamente diferente, o futebol é completamente diferente? Não, de forma nenhuma. Até mesmo porque era desconhecido, né? Eu tinha poucas informações. O Tafarel que me deu algumas informações mais próximas daquilo que eu encontrei. E o que me deixa bastante satisfeito é que são 7 anos e 7 anos bem regulares, né? Mesmo quando nós perdemos as competições, a minha participação individualmente aconteceu bem, né? Então realmente fui pro desconhecido, mas que hoje já me sinto bem em casa, totalmente adaptado e feliz porque são 7 anos em que as coisas aconteceram muito bem. Voltando aqui para o Coritiba, você disse que não é ídolo, não se considera um ídolo da torcida. Jogou pouco aqui, mas a torcida te considera como um ídolo, te vê como um ídolo e tem todo esse direito. E você foi ficando mais ídolo, né? Essa força que você foi ganhando dentro do clube, junto aos torcedores, foi crescendo com você jogando em outros clubes. Você tem como explicar isso ou não tem explicação? Não. Eu não tenho. De repente alguém tem, ou você tem, ou outra pessoa tem. Eu realmente não tenho. Então, mesmo que a análise que eu faço da minha participação no Curitiba é muito simples. Eu joguei no pior período, né? Entre 90 e 95 foi o pior período da história do clube. As dificuldades eram imensas. Me tornar profissional já foi uma grande vitória, porque o Curitiba não revelava ninguém. Só pra gente fechar, você falou que você é curitibano, que você é coxa branca. Você vai voltar pro Curitiba? E se voltar, vai ser como? Como jogador ainda? Como técnico? Ou como presidente do Coritiba? Não. Como presidente não tenho essa capacidade, né? É difícil tocar um clube e tem que ter capacidade, não adianta ter só desejo. Capacidade eu não tenho para isso. Eu não fico projetando muito, não. Eu renovei 2 anos, pretendo jogar os 2 anos. Nesse período eu vou decidir algumas coisas e o Curitiba está relacionado a isso. Mas hoje realmente eu não tenho uma decisão tomada para afirmar, olha, vai acontecer isso. Porque eu ainda jogo num bom nível, mesmo com 34 anos me cuido, nunca tive contusão séria. Eu sou um cara que durante a minha carreira toda Deus me protegeu, não tive contusões que de repente diminuem o teu tempo como atleta.
Eu espero que esses 2 anos sigam dessa forma, vou tentar me ajudar para que as coisas sigam assim, mas é uma coisa que eu ainda não tenho definido. Legal, cara, obrigado, valeu. Boa sorte e tomara que dê tudo certo pra você e que você volte, porque ter um jogador como você, um ídolo para todos nós aqui no futebol paranaense seria muito legal. Um abraço e tomara que a coisa aconteça.